Estamos de volta para falar que a Rússia irá assumir neste sábado, dia 1º de abril, não é mentira não, a presidência do Conselho de Segurança da ONU. Pois é, o movimento causou polêmica e debates sobre a decisão, já que o país vive um momento de tensões políticas internacionais e trave, iniciou uma guerra na Ucrânia. Da última vez que ocupou o cargo, em fevereiro do ano passado, a Rússia decidiu invadir o país vizinho e deu início à guerra que segue até os dias atuais. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, Rodrigo Milindre. Rodrigo, uma ótima tarde. É, no mínimo, um contrassenso entender isso, né? O Conselho de Segurança da ONU vai ser presidido justamente por quem iniciou uma guerra por vontade própria. Como explicar isso? Boa tarde a todos. Como tu disseste, Gustavo, parece uma piada de 1º de abril, né? A pessoa ligar o jornal e dizer que quem iniciou a guerra vai assumir o principal órgão da Organização das Nações Unidas, responsável pela promoção da paz. Então chega a ser um pouco engraçado. Muitos países vêm se posicionando contra, inclusive a própria Ucrânia, que não está dentro do rol dos países não permanentes, mas se faz presentes nas reuniões do Conselho, já comunicou que, em forma de protesto, não irá comparecer em uma das reuniões durante o período deste mês de abril, que a Rússia vai presidir o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Somente se fará presente ou se manifestará em caso de que seja tomada alguma decisão ou seja discutido algum ponto que envolva o próprio país ou alguma questão de moção, por exemplo, com relação à guerra. Mas a margem de manobra que a Rússia tem dentro deste mês na presidência do Conselho de Segurança é mínima. Isso porque os demais membros também permanentes têm poder de veto e podem impedir qualquer tipo de tentativa por parte da Rússia de direcionar seus esforços para aumentar a guerra ou a sua capacidade na guerra. Professor, salvo engano, há um rodízio entre aqueles que ocupam a presidência do Conselho da ONU. Acho que não depende de votação, né? Cada 2 anos muda e vai por aí afora. E acho que não é a primeira vez em que o presidente do Conselho não seja um país que não estava em guerra com o outro. É só olhar para trás, lá, Estados Unidos, na época do Vietnã, a antiga União Soviética, na época das invasões dos países lá da Europa Oriental. Então, eu acho que o problema está na maneira pela qual essa carta da ONU está escrita. Isso, perfeitamente. Eu concordo com você. O que acontece é o seguinte, não é a primeira vez que um país que está em conflito assume, tá? Quando o período da guerra do Iraque, por exemplo, os Estados Unidos também presidiu o Conselho e isso não chocou os demais países do Ocidente. Muito pelo contrário, foi só mais um dia na agenda da ONU. Tá? Assim como mesmo você disse, de outros eventos também de conflito que houve. O grande problema está na redação da Carta da ONU das normativas. Tá? Por exemplo, uma das grandes críticas é que a Rússia não pode ser punida nem por ter iniciado a guerra, nem por ter decidido invadir a Ucrânia, ou ainda, vamos somar o pacote, condenado no Tribunal Penal Internacional por sequestro e genocídio, invasão da própria Ucrânia e também fornecimento de armas e grupos de extermínio dentro do território ucraniano. Então, é o pacote perfeito do que não deveria acontecer. Só que a Carta da ONU não prevê que o país seja punido. Então, se os países, por exemplo, do Conselho de Segurança votassem vamos expulsar a Rússia, não pode, porque a Rússia tem poder de veto, então ela vetaria a sua própria expulsão. Então, para ela ser expulsa, ela mesma teria que concordar com a retirada, o que isso nunca vai acontecer. Então, a própria organização fica de mãos atadas, porque ela não consegue trazer um lado prático às sanções, por exemplo. O próprio Conselho de Segurança não consegue aplicar sanções porque os membros permanentes têm poder de veto. Então, esta situação, assim como outras situações, provam mais uma vez a emergência na reforma do Conselho de Segurança para evitar esse tipo de atrocidades ou piadas, como teremos a partir de amanhã, de que o país que está em guerra, coincidentemente, quando a Rússia assumiu a presidência do Conselho de Segurança, ela foi quando decidiu invadir a Ucrânia. Então,
chega a ser um paradoxo, quase que uma piada interna permitir esse tipo de coisas por parte da Rússia. Pois é, eu só fico imaginando se reforma em um país já é complicado, imagina uma reforma envolvendo toda a ONU. Mas enfim, professor Rodrigo Milindro, obrigado pela participação aqui conosco, um forte abraço e até a próxima. Até.